Olá, tudo bem? Uma questão que vem à tona muitas vezes quando se fala sobre o ensino de Jesus, seja entre religiosos ou não, é se ele queria de fato fundar uma religião. Para mim sempre foi óbvio que não. Nos meus trabalhos sobre os evangelhos de Lucas e de João, no meu antigo canal, que totalizam, se não me engano, 60 vídeos, lá fica fácil de constatar que Jesus se pautou sempre pelo judaísmo. Jesus era judeu, Jesus seguia a religião judaica. E o que Jesus propunha eram pequenas reformas, que eram, na verdade, questões de interpretação sobre a lei, ou a Torá. Nos meus vídeos mais antigos, eu sempre fiz questão de citar todas as passagens, as passagens que eu citava, eu procurava ler elas, dizer onde elas se encontram, como uma maneira de demonstrar que eu estava me baseando em pontos concretos. Eu não vou fazer isso porque o vídeo acaba se tornando cansativo, para quem não gosta, e muito longo. Mas qualquer pessoa que conheça os evangelhos razoavelmente sabe que Jesus diz, com todas as letras, que veio para pregar aos filhos de Israel, ou seja, veio para pregar aos judeus. Uma passagem, vamos citar uma, que deixa isso bem claro, é em Mateus capítulo 15, versículo 24, Ele diz: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Alguém pode alegar que Jesus elogiou a fé do centurião. Essa passagem é muito citada, o centurião era romano. Ele elogia a fé do centurião justamente como um exemplo para que os judeus se espelhassem nele, que mesmo sendo gentil, ou seja, sendo não judeu, o centurião acreditava mais em Jesus do que muitos judeus. Jesus cura a filha da mulher Ciro-fenícia, mas faz isso como uma demonstração de superação de preconceitos e também pela insistência dela, insistência da mulher, para que a insistência dela servisse de exemplo para que os judeus não desistissem facilmente e não desacreditassem de Deus. Quando Jesus vai pregar entre os gentios, ele está se dirigindo aos judeus que viviam entre eles, o que era muito comum. Muitos judeus viviam nas imediações, habitando no meio de outros povos. Quando se diz que a mensagem de Jesus é para todos, se está baseando sempre no final do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus supostamente diz: "Ide e pregai o Evangelho a toda criatura." Acontece que, muito provavelmente, a meu ver, certamente, o Evangelho original de Marcos termina no versículo 8. Os versículos de 9 a 20 eles devem ter sido introduzidos posteriormente. É importante lembrar que nenhum texto original chegou até nós. Às vezes nós nos referimos aos textos gregos, porque o Evangelho foi escrito originalmente em grego como se fossem originais, mas o que nós temos são cópias de cópias de cópias. E dois dos melhores códigos, alguns dos mais antigos e mais bem aceitos entre os especialistas da crítica textual, os códigos Vaticano e Sinaítico, entre muitos outros, mais de uma centena, não trazem essa passagem de Marcos, ao que tudo indica. Então, ela foi acrescentada posteriormente. A ideia de pregar a mensagem de Jesus para todos os povos, foi uma ideia de Paulo. Paulo se converteu quando Jesus já tinha morrido. Paulo não conheceu Jesus. E foi ele que começou a disseminar as ideias de Jesus para o mundo, fora das cercanias de onde Jesus viveu. O Evangelho de João ele pode dar margem a interpretações de que Jesus não se dirigia apenas aos judeus, como naquela passagem em que Jesus diz que tem ovelhas que não pertencem àquele rebanho. Mas o Evangelho de João foi escrito tardiamente, foi escrito ali pelo ano 95 ou 100, quando já existia um cristianismo incipiente, na verdade vários cristianismos, E havia muitas discordâncias entre os seguidores de Jesus, representantes dos vários cristianismos. Qual a importância disso que eu estou dizendo? Para quem é religioso, essas questões são, sim, bastante relevantes.
O cristianismo, em suas múltiplas denominações, ele só existe porque alguém teve a ideia de que Jesus veio salvar todo mundo. Se os cristãos aceitassem a ideia de que Jesus era um judeu que se dirigia exclusivamente aos judeus, como ele mesmo disse, eles deixariam de ser cristãos, pelo menos do modo como se entende hoje o que vem a ser uma pessoa cristã. Mas isso é importante para quem não é exatamente religioso, mas preza pelo ensinamento de Jesus e de outros grandes nomes da humanidade que se preocuparam com essas questões de busca de paz interior, de melhor convivência humana, da busca por uma convivência humana mais harmoniosa, e de especulações, sentimentos ou crenças a respeito de nossa origem e nosso destino, principalmente da questão pós-morte. O ensino desses grandes nomes da humanidade, que foram líderes do seu tempo, mesmo que líderes de um pequeno grupo de pessoas, ou principalmente que se tornaram líderes depois da sua morte, esse ensino, para mim, ainda hoje, é de grande importância para quem se ocupa dessas questões. Mas nenhum deles pode ser levado ao pé da letra, principalmente nos dias de hoje. Não existe, por mais que nós desejássemos que assim fosse, não existe um caminho pronto e acabado que nós podemos seguir à risca. O ensino de Jesus é belíssimo. Eu tenho dito repetidas vezes que se todo mundo seguisse o ensino de Jesus, nós viveríamos em paz com nós mesmos e em paz uns com os outros. Mas não são todos que seguem o ensino de Jesus, e sendo assim, ninguém pode seguir tudo ao pé da letra. Como eu disse alguns dias atrás, se você seguir tudo ao pé da letra, você vai ter que emprestar todo o seu rico dinheirinho para o primeiro que pedir. Não pode negar dinheiro emprestado para quem pede. Se ele não devolver, você não pode cobrar. Se alguém lhe bater, estou dizendo isso e seguir ao pé da letra. O Evangelho permite leituras simbólicas, mas tem gente que leva algumas coisas ao pé da letra, então teria que levar tudo. Se alguém lhe bater, você não deve reagir e ainda tem que oferecer a outra face. Se ele pedir a sua camisa, você teria que entregar não só a camisa, mas a calça também. O ensino de Jesus, levado às últimas consequências, levaria inevitavelmente ao predomínio do mal, porque os maus se aproveitariam dessa docilidade, dessa não reação daqueles que seguem o ensino de Jesus até as últimas consequências. Isso vale para todas as outras religiões institucionalizadas. Igreja combina com rebanho. É evidente que existem milhões de religiosos que sabem filtrar os ensinamentos que lhes cabem e não se deixam influenciar além de certos limites. Mas o que nós vemos hoje e o que a história mostra ao longo de 2 milênios de cristianismo são algumas dúzias de líderes, pessoas muito espertas, pessoas com muita sede de poder, que se aproveitam da necessidade de crença e reconforto das pessoas para instaurar o seu reino sobre a terra. Muitos estão fazendo isso nesse momento. Essa é a parte mais visível e prática, mas muito além disso, e num nível de perigo mais sutil e profundo, quando nós aceitamos que uma crença seja instalada em nossa mente, como as ideias de pecado original, de débitos a pagar de outras vidas, para quem acredita em reencarnação, de padrões de comportamento obrigatório a seguir, tudo sob ameaças claras ou ameaças sutis, nós estamos nos sujeitando, em primeiro lugar, a uma vida muito mais limitada do que poderia ser, e em segundo lugar, muitas vezes estamos servindo aos interesses de líderes com sede de poder. É bom sempre lembrar que a sede de poder dos líderes de rebanho não tem a ver necessariamente, eu acho que na maioria das vezes sim, mas não sempre necessariamente com dinheiro. Um líder religioso ou um líder político, ele pode não ser ganancioso, mas ele tem necessidade de ser paparicado, de ser visto como um mártir, de ser visto como um iluminado, de ser visto como um grande sábio.
Há coisas boas em todas as religiões, claro que há. Mas não podemos seguir nada cegamente e não adianta pensar que podemos pegar assim um pedacinho de cada uma e fundar um novo pacote de crenças pronto e acabado. Poucas coisas se aplicam à coletividade. A maioria dos ensinos ditos religiosos se aplica a alguns ou até a muitos, mas nunca a todos. O que pode ser bom e até mesmo necessário para mim, pode não ser bom ou até mesmo ser prejudicial para você. Muita força e paz para você.